estamos no ar agora com o programa Oséias 6.3. Esta é a videoaula número 11. Você encontra o material impresso desta aula na Amazon. Basta procurar por Serva Rosimari Gomes. Lá estão todos os meus livros, incluindo os 2 volumes deste estudo. Também você pode encontrar no Mercado Livre. Basta procurar por Serva Rosimari Gomes Livros. Você também tem à sua disposição em PDF totalmente gratuito no projeto social Ser Plena, onde você tem também livre esse estudo em videoaula para você. Bom, pegue o seu material, a sua Bíblia e vamos estudar? Esta aula de hoje fala o seguinte assunto: Deus julgou o mundo e salvou Noé e sua família. Bom, o tempo passou, a terra se encheu, entre aspas, não tanto quanto hoje. Calculando-se e levando-se em consideração, alguns estudiosos calculam, levando em consideração que não tinha meios contraceptivos naquela época, né? Não se evitava filhos. E também os homens tinham mais de uma mulher para a questão de população. O que acontece, né? Se estima que tinha mais ou menos a metade de habitantes na Terra que tem hoje. Então veja que quando nós falamos de dilúvio, nós não estamos falando de poucas pessoas que sofreram o advento do dilúvio. Em Gênesis capítulo 5, nós vamos ver a genealogia das nações. Então vamos começar. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, ou Adão, né? No dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Na aula anterior, já expliquei sobre isso. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Viveu Sete depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Quenã. Viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou a Maalael. Viveu Quenã, depois que gerou a Maalael, 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Aqui vai ter um ponto importante. Viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, veja que muda. Depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Matusalém, já que eu volto para explicar essa parte. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Viveu Matusalém depois que gerou a Lameque, 782 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, e a quem chamou de Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, o quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas.
todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Mas antes de nós entrarmos na vida de Noé, vou falar sobre Enoque. Enoque foi aquele que, na antiguidade, antes do dilúvio, andou com Deus. E Deus fez o primeiro arrebatamento. Sim, no Antigo Testamento nós temos 2 que não morreram. Consta como que foram arrebatados, Enoque e Elias. Ambos foram levados por Deus com corpo e tudo. Isso já prefigura o que vai acontecer no dia da volta de Cristo, para aqueles que estarão vivos, que não morreram. Os que morreram vão ressuscitar, os que não morreram vão ser arrebatados. Mas vamos para Noé, que esse é o foco hoje do nosso estudo. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então a raça humana tinha crescido. Nós vamos ver que Deus aniquilou tudo. Vai sobrar Noé, os 3 filhos, e a raça humana é como cresceu e está como os dias de hoje. Vamos ver então a história de como se deu o dilúvio, quais foram as consequências e as causas do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3 está assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Veja, Deus deu um prazo. Por que o prazo de 120 anos? São 120 anos que Noé vai levar para construir uma arca. E 120 anos ele vai estar ali pregando, falando para o povo que vai cair um dilúvio. Lembre-se nos primeiros estudos que eu falei para vocês que ainda não tinha chovido na terra? Pois bem, então imagina, o homem nunca viu cair água do céu. E vai aparecer um homem construindo uma grande embarcação no meio de um deserto, dizendo que vai cair água do céu, que eles nunca viram cair água do céu, nunca viram uma nuvem, porque ainda não tinha o ciclo das águas. Eles vão simplesmente falar que esse homem é louco. E 120 anos Noé pregou, dizendo para os homens que Deus ia destruir a terra com um grande dilúvio. Gênesis capítulo 5, versículo do 5 ao 7. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se, já que eu vou explicar esse arrependeu-se. Arrependeu-se o Senhor de haver feito homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Vamos entender, será que Deus arrepende? Não, Deus não arrepende. Deus já tinha determinado, quando ele criou tudo, a habitação do homem na terra. Então, ele sabia que ia ocorrer o dilúvio. Lembre-se lá quando nós estudamos, nos dias da criação, que o Senhor pegou uma porção da água, pôs acima da expansão, e outra porção ficou. Aí depois que ele deu a ordem para as águas se separarem, lembram-se? Reservou? Que eu falei, lembre-se que isso aqui não é chuva. Então, aquilo lá não caiu. Agora, no dilúvio, é que aquela água vai cair, vai ser usada para inundar a terra de novo até o último pico da última montanha. O homem estava numa situação porque Deus, ele não cria o homem, não criou o homem, nem as criaturas espirituais, ele criou como se fossem robozinhos programados para o amar e o respeitar. Não. Ele sempre deixou com livre arbítrio. E o homem também tem esse livre arbítrio. Deus permite. Só que, veja, antes do dilúvio, veja como está a raça humana. Já nem querem saber de nada. Veja que de uma terra povoada, Deus só vai encontrar Noé e a sua família. Pouca gente para uns 3 bilhões de pessoas. Veja Gênesis 6, versículo do 8 ao 10.
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Veja, Noé achou graça aos olhos de Deus. Graça é o ato de receber algo que não merecemos. Misericórdia é o ato de não cobrar algo que devemos e não temos como pagar. São 2 coisas muito utilizadas na Bíblia, que com a vinda de Jesus Cristo, nós vamos entender melhor o que quer dizer graça e o que quer dizer misericórdia. Lógico que com a população de Israel não ficou tão bem declarado isso, porque ficou só restrito ao povo de Israel. Mas depois de Jesus Cristo vai ficar claro o que é graça, o que é misericórdia. Veja, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logicamente você pode falar assim, mas espera lá, aquele povo lá que estava terrível, né? Mas, e hoje? Será que não está até pior do que antes? Mas por que o Senhor não dá um dilúvio? Será que tem isso na Bíblia? Tem. Por que não tem outro dilúvio? Será que tem o risco de ter outro dilúvio? Nós vamos ver sobre isso. Noé achou graça aos olhos de Deus. Será que ele era melhor que eu e você? Não. Ele era um homem pecador como nós. Mas tinha algo em Noé que chamou a atenção de Deus. E nós estamos estudando a Bíblia justamente para isso. Para saber o que é isso, este algo que pode ter em nós que chama a atenção de Deus. Não é a ausência de pecado. Porque Deus sabe que nós somos pecadores. Mas existe algo aí que nós devemos ter para agradar o coração de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo do 13 até o 21. Longuinho, né? Mas vamos lá. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e darás 1 côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falaás com andares, baixo, segundo e terceiro. Veja que Deus está aqui colocando como é para construir a arca. Porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra para destruir, de debaixo do céu, toda a carne que é espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, e tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie. Farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virá a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, e junta-o para ti, e te será para alimento a ti e a eles. No versículo 21 fica claro, além de todas as instruções que Deus está dando, que é para o homem levar mantimento, para ele, para os filhos, para a esposa e as mulheres de seus filhos, e também para os animais. Perceba que os animais não comiam carne. Aqui está deixando claro, e vai ficar mais claro ainda, que os animais não comiam carne. Segunda coisa que está aqui, todo mundo, quem já não assistiu um filme da Arca de Noé, onde todos os animais estão de parzinhos, né? Um parzinho, um macho e uma fêmea. Será que de todos os animais é só um macho e uma fêmea? Nós vamos ver isso também. Mas aqui, Deus deixou claro que ele ia poupar Noé e sua família. E ia mandar para ele os animais. Veja, Gênesis 7, 2. De todos os animais limpos, levarás contigo 7 e 7, macho
e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. É isso que eu queria dizer para vocês. Viram que não é um parzinho de cada um? Não. Dos animais limpos quer dizer os domesticáveis, os pequenos, ok? Dos animais que não são limpos, são os animais grandes, os selvagens. O leão, a girafa, o elefante, o búfalo. Desses é um par de cada. Dos limpos, 7 pares de cada. Isso faz sentido. Veja, quando sair da arca, vai se instalar a cadeia alimentar. E vai precisar de ter muito mais animais limpos para alimentar os sujos. Deus é um matemático excelente. Veja a parte onde mostra claramente que os animais também não comiam carne ao entrar na arca. Primeiro vamos voltar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta da terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. Aí Gênesis 6, 21, nesta ocasião do dilúvio. Leva contigo de tudo que se come e ajunta-o para ti, e te será para alimento, e a ti e a eles também. Então veja, para ti e para os animais. Agora nós vamos para o capítulo 7, o versículo é o versículo 1, está assim. Depois disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Veja, aqui 120 anos se passaram. 120 anos Noé construiu a arca e pregou para aquele povo, avisando que ia cair chuva do céu. Assim como também, se a gente sai hoje na rua e as pessoas criticam quem é crente por falar bobeiras, por não acreditarem no que nós estamos falando, na época de Noé também foi assim. Noé também falou que ia chover, uma coisa hoje tão simples para nós, não é mesmo? Mas naquela época era um absurdo, porque nunca tinham visto o ciclo das águas formando nuvens e chovendo, e água evaporando e voltando chuva. Não chovia. Ia ser a primeira chuva, e não ia ser uma chuva qualquer, ia ser um dilúvio. Todos acharam que não era louco, no mínimo fanático. Gênesis 7, versículo 7. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio. O dilúvio começou. O dilúvio vai ocorrer durante 40 dias e 40 noites. Mas Noé não vai ficar apenas 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque o dilúvio é 40 dias e 40 noites até encher toda a terra. Até a mais alta montanha. Mas aí até essas águas se minguarem e começar o ciclo das águas, né? Onde vai para cima, chove, volta, ou também escoar, né? Infiltrar na terra essas águas, vão se levar cerca de 1 ano e meio. Aqui está uma das coisas que mostra o quanto Noé agradava a Deus. Aqui está o que agrada a Deus. Gênesis 7, 5. E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Sim, somente isso. Obediência. Vocês lembram o que foi o problema lá no Jardim do Éden? Que foi desobedecer? Então, o que agrada a Deus é um coração que crê nele, que crê nos princípios que ele ensina, disposto a obedecer. Deus não quer nada programado ou obrigado. Ele quer que venha de coração. Quanto tempo Noé pregou na terra? Está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. 120 anos. E quanto tempo faz que nós estamos pregando sobre a volta de Cristo? 2000 anos.
mais de 2000 anos. Vamos voltar os versículos e ver a parte que diz que não tinha ainda chovido na terra. Nós vamos encontrar lá em Gênesis, matéria que nós já estudamos, capítulo 2, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ainda não havia chovido na terra. Vamos agora verificar no Novo Testamento uma porção das Escrituras em que fala sobre Noé do Antigo Testamento. Nós encontramos lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aqui Pedro está falando sobre o fim das coisas. Ou seja, que o mundo não vai acabar em água, em dilúvio. Deus é fiel para prometer as coisas e cumprir. Ele prometeu Jesus e Jesus veio. Ele também promete outras coisas. Ele também diz, claro, que vai acontecer. Então, se não poupou nem o mundo antigo, porque ele destruiu com as águas, isso quer dizer que ele vai cumprir toda a Escritura. É isso que Pedro está dizendo. Só para vocês entenderem o contexto do porquê que se não poupou, está continuando uma fala de algum lugar. No Novo Testamento, se você ler tudo lá, em 2 Pedro, você vai entender. Mas aqui está dizendo, o que eu quero salientar é pregador da justiça. Ele foi o primeiro pregador na terra. Temos ainda uma outra parte também da Bíblia no Novo Testamento que fala de Noé. Hebreus, capítulo 11, versículo 7, nada mais, nada menos do que a galeria da fé que nós chamamos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. O que está querendo dizer aqui? Simples, vou explicar. Pela fé, Noé, crendo, construiu uma arca, crendo no que não se pode ver, ou seja, crendo no absurdo, crendo que ia cair água do céu, sendo que nunca eles tinham visto tal coisa acontecer. Para nós é uma coisa corriqueira, até ultimamente está até tendo tornados, mas naquela época era uma coisa absurda falar que ia cair água do céu. E ele creu. Então a fé dele é que fez a diferença. A fé de Noé é que condenou o mundo. Também hoje tem uma turma aí que tem fé, que acredita na volta de alguém e no desfecho de todas as coisas. Vamos voltar agora na ocasião do dilúvio para ver Noé entrando na arca. Gênesis 7, do versículo 1 até o 16. E no 16 vou salientar algo muito importante. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E exterminarei a face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Já estava começando os primeiros pingos. Dos animais limpos, dos que não são limpos, das aves, de todo réptil sobre toda a terra. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês,
Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Lembra as águas que o Senhor colocou lá em cima da expansão nos céus? E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo o animal segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todo o réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda a ave segundo a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. Entraram para junto de Noé na arca 2 a 2, de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que entraram eram machos e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E agora o importante: e o Senhor fechou dentro. Ou seja, quem foi que fechou a porta da arca? Foi o próprio Senhor. Lembra que Deus mandou pôr apenas uma janela e uma porta? Pois bem, então essa uma porta foi somente Deus que fechou. Por que foi Deus que fechou? Por 2 motivos. Primeiro, para proteger Noé. Já que aquele povo, a hora que vê que o negócio está subindo a água nos calcanhares, nos joelhos e vai subindo, eles vão ficar desesperados lá batendo naquela arca, querendo esmurrar e arrebentar aquela porta. Então, Deus trancou a porta para que Noé, todos os animais e a sua família estivessem ali protegidos. E também para proteger que Noé, porque imagine quem estava do lado de fora. Jovens, crianças, velhos, não é só pessoas que bebiam cachaça, isso e aquilo, como mostram em alguns filmes. Não. Eram pessoas, estavam casando e dando-se em casamento. Estavam crianças nascendo e mulheres ficando grávidas. A vida estava acontecendo, assim como vai acontecer também no final dos tempos. A vida está acontecendo e o final dos tempos está chegando. Noé, com certeza, do lado de fora tinha primos, primas, irmãos, sobrinhos. Acha como que foi o sofrimento de Noé? Se ele pudesse, ele abria aquela porta para esse povo entrar. Mas ele não podia abrir, porque o próprio Deus fechou a porta. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Vamos ler agora no Novo Testamento Jesus falando sobre esse episódio em Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39. Está assim: pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceberam? Também continuamos pregando, ensinando a palavra, mas eu dou graças a Deus e glórias a Deus pela sua vida. Você está aqui aprendendo para saber o que é que deixa o Senhor olhar para o homem com um olhar agraciado. Qual é a graça que ele pode encontrar no seu coração? Só para a questão de confirmar, vamos ver de onde é mesmo que surgiu tanta água assim que inundou a terra de repente? Gênesis capítulo 1, voltamos aos estudos, versículos 6 e 7. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, que é o céu, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam em cima do firmamento. E, finalizando, a hora que acaba-se o dilúvio. Gênesis capítulo 8, versículo 2. Cessaram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. Mas Noé saiu da arca? Não. Lembre-se que ele era obediente, ele só vai sair quando Deus der a ordem. Ele não vai fazer do jeito dele. E ele vai ficar lá por 1 ano e meio nessa arca, até que as águas minguem, ou minguam.
Gênesis, capítulo 7, versículo do 17 ao 20, traz para nós a altura que chegou às águas. Veio dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. Talvez você possa achar que é uma doideira isso, acreditar que houve dilúvio, não é mesmo? Olha, eu sou psicanalista e até mesmo Freud, que era um judeu, ele acreditava, por incrível que pareça, e está escrito nas obras dele, que o dilúvio ele cita como algo histórico, ou seja, algo real que aconteceu. Mas a Bíblia fala daqueles que não acreditam e que acham isso loucura. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Às vezes a pessoa pensa que é muito sábia, achando que não tem que acreditar nessas bobeiras. Será? Eu escolhi acreditar. Tanto é interessante que eu vou contar um relato aqui. Eu conheci um padre, né? Tive muito até envolvimento comercial com este padre, porque antes de eu ser evangélica. E um dia esse padre perguntou para mim, falou: Rose, mas você acredita que o dilúvio aconteceu? Eu falei: acredito. Ele falou assim, mas vamos lá, vamos ser espertos, vamos ser inteligentes. Como é que eles foram colocar a baleia na arca? Aí eu falei para ele, de certo, precisava de salvar os peixes para não se afogar, né? Perceberam? Não percebeu que dos animais que foram para a arca, eram os animais terrestres e as aves. Porque as aves, na hora que visto o dilúvio, elas iam voar. Mas você acha que ela ia conseguir ficar voando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sem comer? Ela ia desmaiar, e morrer. Mas os peixes são os mesmos até hoje. Este é a nossa aula número 11. Espero que você tenha aproveitado. Estou preparando vocês para entender o povo de Israel, para entender o que isso significa na vinda de Jesus Cristo e também na sua volta, tá bom? Eu espero você na nossa próxima videoaula. Até! Um beijo, um abraço.